Vamos lá, vamos seguir aqui na apresentação do... Sim, como eu estava falando, e aí eu estava dando uma lida aqui nesse trabalho que você faz, né? Centro Conjunto, Centro Comunitário Tia Balá, né? Tia Balá, lá em São Marcos. Isso, como é mesmo? Se apresente aí, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia equipe aqui da rádio, bom dia Dias, bom dia ouvintes. Nossa empresa é a empresa de São Paulo, trabalha com desenvolvimento de tecnologias inovadoras e em parceria aqui com o Senai, o Cimatec, nós começamos o desenvolvimento de uma solução para o ambiente escolar, que visa o quê? Diminuir a distância através de uma ferramenta de comunicação entre a escola, os pais, os alunos e os órgãos gestores da educação aqui na cidade de Salvador. É uma tecnologia inovadora, mas é bem simples. Consiste na colocação de um chip embaixo do logotipo do fardamento, e sempre que a criança se aproxima de um sensor dentro do ambiente escolar, o pai é notificado através de mensagem SMS da presença dela. Então, se a criança chegou na escola, se a criança saiu da escola, se ela está dentro da sala de aula, em qual ambiente ela está. Então, o pai, que normalmente tem uma vida muito corrida, hoje nós sabemos que as pessoas têm muita dificuldade de acompanhar a vida pedagógica da criança. Não só a frequência, mas também se tem tarefa para fazer em casa, se a criança passou mal, teve mal súbito, assim por diante. Então, nós desenvolvemos isso em conjunto com o Senai, e começamos uma primeira implantação piloto aqui na cidade de Salvador. Salvador é a primeira cidade que foi habilitada, que foi escolhida pela nossa empresa para receber esse trabalho. E nós tivemos uma série de sugestões de locais para fazer a implantação, conversamos com alguns órgãos públicos também, mas depois optamos pela carência da região em fazer um centro comunitário que tivesse um serviço social. Poderíamos ter escolhido uma escola particular, uma escola da rede estadual, municipal. Mas nós acreditamos que as pessoas mais carentes é que passam o maior tempo dependendo de que outras pessoas cuidem dos seus filhos. Então, entendemos também que são elas que devem fazer uso inicialmente dessa solução. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta que até eu cheguei a colocar aí. Eu fiz algumas anotações. Na verdade, quando eu vi a explicação de como funciona esse serviço de vocês, eu fiquei pensando num projeto que a gente já ouviu falar, de colocar câmeras nas escolas para que os pais tenham acesso. De certa forma, isso não tira a privacidade, não sei se é a privacidade do aluno não acaba moldando dentro do ambiente escolar? Essa questão da câmera, ela é eternamente discutida, assim como o uso do uniforme escolar. Nossa solução não é uma solução de monitoramento escolar, é uma solução de comunicação. Nós não geramos imagens, é um processo invisível. Desde que a criança esteja fardada com o uniforme escolar, é detectada a presença dela e apenas o pai é comunicado, ou o responsável que cadastrou seu celular ali para receber a mensagem. Então, o que acontece é que nós não invadimos a privacidade, nem da criança, nem da escola e nem dos pais. Porque nosso serviço é simplesmente mandar uma mensagem e aproximar o filho do pai no momento que as coisas acontecem, dentro do ambiente escolar. Acredito que a câmera seja muito mais agressiva e exponha muito mais para determinadas situações que possam ocorrer no ambiente, né? E ali você não tem um controle e tudo que aparece na internet o mundo inteiro está vendo. É mais uma questão de segurança, até para saber que o filho, por ser um local carente, para ter certeza que foi para a escola e não se desviou no caminho. Hoje todo mundo tem celular. Então você pode ligar para o seu filho. Eu mesmo tenho uma filha de 12 anos e eu estou sempre viajando. E eu falo com ela todos os dias, e todos os dias, no intervalo, ela diz que está na escola. E eu acredito que ela esteja na escola. Mas nós sabemos que pode não estar. Pode estar no lan house, pode estar na rua jogando bola, pode estar fazendo uma série de outras coisas. Então, nós entendemos que essa é a parte menor
da nossa solução, que é dizer para o pai, olha, seu filho está na escola, seu filho está sob nossos cuidados. Existem outros mecanismos que foram implementados que criam também essa linha de comunicação. Como eu falei, o pai perguntar para o filho, filho, tem lição para casa hoje? Tem tarefa? O filho pode simplesmente dizer, tem, ou não tem. Não, pai, não tem, eu fiz tudo na sala porque sobrou tempo. E na verdade tinha. Então essa ferramenta também permite que os professores, a própria diretora, os coordenadores da educação ali, sempre que tiver uma tarefa, mande uma mensagem para todos os alunos de uma sala dizendo, olha, lição de matemática hoje, página 1, 2 e 3, para que o pai possa fazer acompanhamento. Se tiver uma reunião, também comunicar aos pais que terá uma reunião. Isso faz o quê? Que a maioria evita que a maioria das informações que chegam para nossos pais seja informação vencida. Então, quando a gente recebe informações sobre a vida escolar do nosso filho, a maioria das vezes é assim, nesse bimestre seu filho decaiu, a nota, né? Mas já passou. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Aí fala assim, então ele vai ficar de recuperação, as férias dele será menor, não só dele, mas a minha também, que sou o pai, tem que acompanhar, né? Aí eu vou tentar recuperar aquele tempo que eu não despendi para acompanhar meu filho. Então, no ambiente escolar, o que nós propomos é isso, é uma ferramenta de comunicação. Existem outros mecanismos ali, certos benefícios que são atingidos com o mero registro da entrada da criança na escola. Controle de evasão escolar. Você começa a mapear melhor, entender melhor como é que se dá isso, em que momento. O que as crianças faltam? E quais dias da semana? Se choveu, se não choveu, se estava tendo greve, como que afeta a vida dos estudantes quando tem algum fato que não é corriqueiro na cidade. Estava muito frio hoje, teve uma mudança climática, então em determinadas escolas as crianças chegam atrasadas. Mas hoje você não tem números para adotar alguma política, alguma ação com base nessa inteligência. Você não consegue transformar. Por quê? Porque você não tem o registro de se a criança foi ou não para a escola. Quando tem, já passaram 4, 5 meses, o Bolsa Família já foi entregue várias vezes também, porque você não tem um indicador. Isso é um ponto muito importante, né? Porque hoje o Brasil ele é muito respeitado por essa questão dos benefícios sociais. Muitas pessoas entendem a importância do Bolsa Família, Bolsa Educação. Em São Paulo tem uma série de benefícios, leve leite, bolsa, não sei o quê. Mas tudo isso é pago com base na frequência escolar e que não é devidamente apurada. É uma forma também até de ajudar, né, os pais a manter esse benefício. A manter o benefício, né? Então, o pai também não faz muita questão de que o filho vá para a escola, na medida que ele continua recebendo o benefício. Porque a escola não tem como atestar categoricamente se o filho vai ou não. E o governo começou a olhar isso, né, para combater um pouco o desvio que existe, né? Então, a melhor maneira é usar um pouco de tecnologia e ter as informações para transformar em inteligência. Agora, Edilson, esse projeto, pelo que eu entendi, ainda não entrou em prática? Ou ele já está funcionando? Esse projeto é assim. Nós começamos, a ideia nasceu num congresso aqui em Salvador, no mês de outubro do ano passado. Então nós viemos nesses últimos 7 meses transformando essa tecnologia, adequando ela para uso nesse ambiente. Isso exigiu um esforço muito grande, assim, de laboratório junto com o Senai, para nós identificarmos o melhor chip para colocar na camiseta, embaixo do logotipo, porque não poderia, de forma alguma, criar alergia, dar alguma alergia nas crianças. O chip deveria ser durável. E tem que lavar. Tem que lavar, passar. Então foram inúmeros testes laboratoriais feitos com o Cimatec. Ele emitiu um laudo para nós, garantindo, essas etiquetas você pode utilizar, que elas são seguras. E o uniforme vai estragar e a etiqueta vai continuar funcionando. Então, desde o momento em que nós decidimos aplicar essa tecnologia para o ambiente escolar, eu acredito que tenha sido um processo até rápido, 7 meses. Porque nós sabemos que, eu que sou de tecnologia, da área de pesquisas, fazer pesquisa no Brasil demora, custa caro.
no nosso caso, nós não temos incentivo nenhum. A Dancosta, ela, além de arca com o custo do pioneirismo, da pesquisa e o custo da implantação do centro comunitário. Eu queria te perguntar, o que você ganha com isso, né, realizando esse trabalho? Esse trabalho é assim, nós desenvolvemos um produto. Óbvio que nossa empresa é uma empresa de tecnologia, é uma empresa comercial. Nenhum produto, ele se torna um grande produto se nós não começarmos implantando em algum lugar. Como eu disse, nós poderíamos já estar vendendo esse produto. Existem praças em São Paulo, no Rio de Janeiro, em uns locais do Brasil que têm interesse em comprar. Nós assumimos um compromisso de fazer a primeira implantação em Salvador. E também assumimos um compromisso de fazer com a nossa força, com a nossa vontade de fazer, sem depender de negociação política, sem depender de ficar batendo de porta em porta. E essa nossa vontade foi essa, é ter um produto e ter uma implantação aqui na cidade de Salvador, de maneira que nós tivéssemos o controle da situação. Nós conversamos com alguns gestores da educação de Salvador, mas existem questões políticas, existem questões regionais, de loteamento. Então, nós também não gostamos, nossa empresa, ela gosta de independência para tomar as decisões, e por isso nós decidimos fazer dessa forma. O que nós ganhamos é assim, nós vamos ajudar o centro comunitário, mas com certeza nós seremos muito mais ajudados, porque além nós vamos ficar com a satisfação de fazê-lo, de prestar um bom serviço, e com certeza nós vamos poder dizer, olha, nós fizemos um grande trabalho. E experimentar, né? Testar, agora, isso é fundamental. Acho que você não me respondeu na última pergunta. Já está em prática? Os alunos já estão usando essa... Não. Ainda não, né? Não, porque assim, o Cimatec, ele concluiu os testes agora no mês de maio. Nós tínhamos alguns testes também no nosso laboratório de São Paulo, e nós precisávamos do resultado final do Cimatec para poder começar a fazer camisetas, para colocar o logotipo da... Essa daqui é uma delas? Esse é um modelo de camiseta. Mas não tem o chip? Essa aqui tem um chip aqui embaixo. Tá. Então nós tínhamos que esperar todo o processo de pesquisa ser concluído para que fizesse a implantação. Então o projeto de implantação, que nós chamamos Meninas de Ouro, ele já começou. Mas para implantar uma solução como essa, numa área carente, exige uma série de melhorias no ambiente. Então, se o centro comunitário de Tiabalá, ele está sendo totalmente reformado para receber. Então, precisa de pintura, precisa melhorar as portas, precisa de janelas, para colocar uma segurança melhor. Não só isso, né? Depois que nós colocarmos equipamentos, a criança precisa ter condições de estudar. Então, a Dancosta, ela sempre ajudou algumas instituições educacionais. Então, é um compromisso nosso, a gente traz material, vamos trazendo alguns instrumentos pedagógicos e vamos equipando a escola para que o professor possa dar uma boa aula. Então, vamos trocar os quadros, vamos colocar outras ferramentas ali, à medida que o projeto vai evoluir. A ideia, assim, dentro do nosso planejamento, é que no dia 4 de julho tudo esteja concluído, toda a parte de adequação de infraestrutura, e seja feita uma festa lá para as crianças, e todos estão convidados, vocês aqui da rádio,